Bem-vindos, professor Davi Robson aqui falando. No vídeo de hoje eu quero tratar de um tema importante para a teologia, importante para o protestantismo e também para o catolicismo, que é a questão de se Jesus teve ou não irmãos. A Igreja Católica, em sua teologia, entende que Jesus era de fato unigênito, não só no contexto da teologia, mas também no contexto familiar. Era o único filho gerado por Maria. E aí nós temos, no decorrer da história, os chamados dogmas de Maria. Na verdade, são 4 grandes dogmas que formaram toda a construção a respeito de Maria. Primeiro, a ideia de que Maria é a mãe de Deus. Um segundo dogma importante é exatamente o que vamos tratar hoje: a virgindade eterna de Maria. Trata aí da virgindade perpétua de Maria, afirmando que ela era virgem não só antes da concepção, como também após a concepção, ela permanece virgem. Uma terceira ideia para a teologia católica, então, Maria não morreu, ela ascendeu aos céus, ela foi a primeira pessoa a ser ressurreta e o primeiro corpo a ser glorificado. As expressões católicas, nós percebemos lá a ideia do rogai por nós, a intercessora, a advogada, Maria exercendo essa função de mediar a relação entre o homem e Deus. Então, quando falamos sobre a questão da virgindade, tema do nosso vídeo hoje, eu quero inicialmente partir da Escritura. Quero ler os textos que tratam desse assunto. O primeiro texto que eu quero ler está em Marcos, capítulo 6, verso 3. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então perceba que Jesus está em Nazaré, sua cidade natal, e ali as pessoas se escandalizavam porque Jesus era aquele menino que havia crescido entre eles e que tinha ali inclusive a sua família. Então perceba que o texto é muito claro. Jesus então tinha irmãos e irmãs. A questão exegética aqui é que existe a possibilidade que esses irmãos e irmãs aqui fossem na verdade primos. E daqui a pouquinho eu vou explicar por que esta possibilidade é de fato tocada na teologia católica. Um segundo texto que eu quero ler está em Mateus. Vamos para o sinótipo. Mateus capítulo 13, versos 55 e 56. Lembre-se que, possivelmente, Marcos é a fonte para Mateus. Mateus usa Marcos como fonte. Vai além de Marcos e acrescenta detalhes aos textos que ele usa. O 55, Mateus 13, 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Olha como o texto é claro. E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então perceba que o mesmo evangelho de Marcos, agora citado por Mateus, cita a mesma ideia. Jesus tinha irmãos e irmãs, e o evangelho de Mateus também cita os mesmos nomes. Então fica muito claro no texto que a família de Jesus residia exatamente ali em Samaria. E aí nós temos agora Gálatas 1,19. Acompanhe comigo este texto. Diz assim: e não vi outro apóstolo senão Tiago. E aí ele cita quem é este Tiago. Ele diz assim: o irmão do Senhor. Então perceba que Paulo, claramente aqui em Gálatas, afirma que viu Tiago, irmão do Senhor. Há um texto importante que eu preciso citar também para explicar para você por que, para alguns, há a possibilidade de que se trate de primos de Jesus e não necessariamente irmãos consanguíneos, irmãos de sangue. Veja João 19, verso 25. O evangelho de João é o único evangelho que traz essa citação. Então perceba João 25, 19, assim diz:
E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Então aqui são citadas, junto à cruz de Jesus, primeiro, Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. As quatro estavam aqui, juntamente com o apóstolo João. E há a citação aqui, então, desta mulher que seria a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, se esta mulher vivia como a família, o que era muito comum, que as famílias vivessem juntas, seria possível que ela tivesse filhos. E os filhos da irmã de Maria, mãe de Jesus, seriam, portanto, primos e primas de Jesus. Bem, quais são as ideias relativas a isso? A primeira ideia, ela é um tanto quanto absurda para a própria teologia e para a própria história da igreja. Para alguns, José, pai de Jesus, era velho quando se casa com Maria. E, portanto, José já tinha filhos antes do seu casamento com Maria, mãe de Jesus. Jesus, portanto, teria 4 irmãos e irmãs vindas do seu pai, mas não de Maria. Essa ideia foi rechaçada pela igreja, não foi aceita pela igreja, e a igreja negou essa possibilidade, entendendo que ambos se casaram na sua juventude, inclusive ambos se casaram, e não há de fato base teológica, somente uma abstração, uma criação, uma invenção de alguns com relação a isso. E um texto fundamental é Mateus capítulo 1, verso 25. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Mateus 1,25 diz assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Temos uma citação importante que não tem relação aqui com a palavra grega, que pode ser usada tanto para primos quanto para irmãos, mas tem uma citação direta dizendo que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a seu filho. Rápida interpretação desse texto, nós entendemos que José não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Portanto, parece-nos óbvio que a relação entre José e Maria era uma relação absolutamente normal após a concepção de Cristo. Outra questão importantíssima é que, no contexto da lei de Israel, a família ela deveria ser grande para que ela pudesse ser abençoada por Deus. Ter filhos, portanto, era sinal de bênção, era algo produtivo, era algo saudável. E o último dado importante é da arqueologia bíblica. A arqueologia encontrou um possível túmulo de Tiago, citado em Gálatas como irmão de Jesus. Neste suposto túmulo de Tiago, irmão de Jesus, estava inserida uma frase importante: filho de José. Nesse caso, este Tiago, ele era também filho de José, irmão de Jesus. Então perceba que a arqueologia também nos dá esta informação importante. Trata-se então de um irmão de Jesus, filho de José. Obviamente, Jesus, filho de Maria. Trata-se então de um irmão consanguíneo de Cristo. Então, uma análise um pouco mais acurada nos leva a entender, a aceitar que Jesus teve sim irmãos e que Maria teve outros filhos além do Salvador. É óbvio que esta noção quebra todo o dogma de Maria e quebra fundamentos importantes da doutrina católica. Isso não tira de Maria o seu valor, enquanto a mulher, dentre todas, que foi a escolhida para ser a mãe humana do nosso Salvador Jesus. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se foi importante para você, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.